todos, mais um vídeo. Eu espero que consiga responder aos anseios, trazer toda a resposta. Disse que ia fazer um react sobre esse bostejo aqui. E para que eu faça um react sobre este bostejo, eu preciso que vocês compreendam o fundamento básico da palavra. Logo, eu teria que trazer a base. E a base do vídeo de hoje é simplesmente quando a gramática ela distorce a palavra. Jesus é o Yud-He-Vav-He. Quando que a gramática ela encobre o entendimento verdadeiro, né? É sobre esse o vídeo de hoje. Vou passar um pedaço para vocês, depois a gente vai passar sobre a parte que eu quero mostrar, e aí eu consegui definir o entendimento sobre esse bostejo aqui. A questão do culto físico, aí eu discordo do Tiago, todo respeito à pessoa dele, mas eu discordo porque faz parte da doutrina dos apóstolos bíblicos. Não estou dizendo do apóstolo Valdemiro ou esses que chegaram agora, estou falando dos apóstolos bíblicos, a perseverança dos santos. Tanto que você vê Atos 2 tinha a oração dos santos, Atos 5 também mostra o fato de você ter Atos 20, a comunhão dos santos. Será que Deus, o Criador dos céus e da terra, se faz presente nesses cultos físicos que temos, nos templos religiosos da atualidade? Não importa a... Sim, aí entra a grande questão. Primeiro, a gente precisa fazer determinar claramente a diferença entre eclesia e naos. Eclesia, ajuntamento. Já cansei de falar isso, só novamente repetindo aquilo que já foi dito. Naos é templo, né? Deixou de ser o templo físico, passou a ser o corpo das pessoas, o corpo físico das pessoas. Só que eclesia é ajuntamento. E nós vamos entrar nessa parte mais à frente, tá? Observem que ele sempre vai trazer os mesmos blasfemos, os mesmos templos, ou melhor, as mesmas eclesias corrompidas, mas nunca vai mostrar para vocês aquelas igrejas a qual realmente tem um fundamento primeiro. A denominação religiosa, não importa se é protestante ou católico, esses templos que se autodenominam Casa de Deus estariam executando cultos, os quais fariam com que a presença do Criador esteja lá? Eu sei que essa pergunta... Observem a seguinte questão. Primeiro eles afirmam que igreja já não existe mais. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é uma pura verdade, tá? Mas olha como entra uma contradição específica e verdadeira aqui, direta. Se nós somos o templo do Espírito e o Espírito Santo habita em nós, ao irmos a um templo, Deus não está ali? Porque se o Espírito habita em nós, Deus nos faz presente onde estamos? Perceberam a contradição? Se eu vou a um templo e o Espírito Santo está em mim, e eu estou dentro de um templo físico de pedra, óbvio que Deus está ali, já que o Espírito Santo está habitando em mim e o Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo está habitando em mim, lógico, se onde eu estiver, o Espírito Santo está. E onde o Espírito Santo está a presença de Deus. Correto ou não? Conseguiu compreender a contradição aqui? Outra coisa, se não é necessário mais nem pastores, nem templos físicos, por que esses mesmos seguidores deste bode aqui continuam... É só observar o que está lá nos comentários. Perdão, gente, estou um pouco rouco hoje. É só observar o que está nos comentários, que estão cheios de pessoas, ou melhor, está lotado de pessoas cheias de questões e questionamentos, fazendo perguntas a este bode sobre como que é isto, como que é aquilo. Se as pessoas já não precisam mais de templo nem de pastores, elas já não deviam dominar a palavra por si mesmas, sem necessidade de que bodes as conduzam à perdição? Ou até mesmo ao acerto independente? Consigo compreender? Eu vou chegar ao ponto, eu preferi começar por aqui, que eu acho que vai ficar mais claro e mais didático. Se templo nem pastores são necessários, então os seguidores deste bode não precisam mais segui-lo, porque ele já possui a compreensão completa e correta das escrituras. Não é necessário mais seguir ninguém. Mas se não possuem, estão seguindo essa criatura, logo o que ele afirma não é uma verdade. Como eu falei, ele criou uma igreja da internet, né? E simplesmente leva as pessoas aos seus conteúdos para poder ganhar dinheiro com isso. Ou seja, desvia o dízimo das igrejas e passa para ele. De certa forma, é basicamente isto. Compre os meus cursos e você se dará bem. Né? Uma vez que
não é mais necessário nem templo nem igreja, as pessoas já estão mais do que aptas na palavra e não precisam mais de que sejam instruídas. Então, qual a função deste cara na internet? Se ele está instruindo, entre aspas, pessoas. Contradição. Se eu sou o templo onde eu estiver, Deus está comigo. Se Deus está comigo, onde eu estiver, Deus está ali. Certo? Nunca pode trazer uma resposta que soe como achismo. Uma resposta que não soa como achismo, é o absoluto achismo. Como no vídeo anterior, eu destrocei a falácia dele. Eu não, a Bíblia destroçou a falácia dele. Na verdade, nem eu nem a Bíblia. A IA destroçou a falácia dele. Porque é simples de resolver as questões. Então, é mais do que óbvio de que tem pessoas tentando se colocar no lugar de outras, se colocar no lugar de Deus, se colocar no lugar dos pastores, dizendo que não é necessário mais pastores, mas pastoreando as pessoas de formas incorretas. Não é isso? soe como apenas uma opinião, mas as escrituras nos trazem a resposta completa, mostrando que isso não é achismo e não é opinião para a pergunta que ele fiz inicialmente. Exatamente sobre isso que iremos estudar nesse vídeo aqui. Ele é muito, mas muito importante. Esse vídeo aqui também será uma resposta para um grande irmão meu, um irmão aqui do canal, chamado André Carpano. E no caso, é óbvio que vão levar a resposta para amigos, porque nenhum amigo vai atacar o outro amigo, certo? Só que meu compromisso não é com amigos, é com a palavra. Não tenho amigos nessa terra, meu amigo é Deus. Meu amigo é São Jesus, meu amigo são meus irmãos, aqueles que pregam a verdadeira palavra e seguem ao Criador. Todo o resto são conhecidos ou desconhecidos, mas amigos não. No caso, é esse rapaz aí. Ele tem um canal aqui no YouTube e ele recentemente reagiu a um dos meus vídeos falando a respeito de tal assunto. O André não é nenhum pastor, não é nenhum cão guloso, não é nenhum líder religioso. Na verdade, ou seja, descrentes, desigrejados, supostamente apregando a palavra e trazendo achismo pessoal, né? Já destroçamos essa conversa. Não precisa mais de tempo físico, mas se o Espírito habita em mim, onde eu estiver, o Espírito Santo estará lá. E estando o Espírito Santo, Deus se faz presente. Cão guloso é aquele que vive do dinheiro alheio, né? Vendedores de curso, eu acho que são mais ou menos isso. Ele é um grande irmão meu, pois há muitos anos atrás, mais ou menos uns 6 ou 7 anos, quando a Universal do Reino de Deus estava lutando para derrubar o meu outro canal, o qual chegou a 1 milhão de seguidores e caiu, ele foi um dos caras que me mandou mensagem, me apoiou. Colocarmos aqui o contexto. É um vídeo que eu fiz a respeito do Miguel Oliveira, o falso profeta mirim. E aí vamos novamente pegar já aquelas figurinhas carimbadas e a partir disso tudo o resto não presta. Eu acho que aqui já é suficiente. Quem quiser ir lá, esse vídeo vai lá ao canal dele e vocês vão ter um panorama maior do que está sendo dito. Agora vamos ao vídeo que importa. Tradução do Novo Mundo, defendido do Novo Mundo. São pessoas inteligentes, tá? Os testemunhos de Jeová. Mas infelizmente eles distorcem um pouco a palavra. Perdoe, pessoal, não tem como desligar da internet para não ficar esses vídeos entrando, porque senão não vou conseguir gravar o vídeo, já que vai apagar o que está na tela aqui, né? Mas esta é a parte onde eu quero entrar para provar para vocês quando acontece a gramática, ela nos leva ao não entendimento, nos aponta para o erro, tá? A gramática aqui, o que eu quero dizer com isso? A gramática aqui que eles estão apresentando é correta. Gramaticalmente está corretíssimo, não vou fazer nenhuma observação, tá? Gramaticalmente está corretíssimo. O problema é que a gramática não representa a verdade. Não neste caso. E alguns outros também. Mas a priori, este caso aqui que eu estou apresentando a vocês. Prova a exclamação de Tomé em João 20, 28, que Jesus é verdadeiramente Deus? Sim. Vamos ver a matéria deles e vamos ver onde eles querem chegar. Apoia a Trindade a expressão surpresa de Tomé. Deixa eu aumentar aqui para poder ficar melhor para mim. Como eu falei, eu insisto em não usar óculos, tá? Teimosia minha. Apoia a Trindade a expressão surpresa de Tomé ao ver ressuscitado Jesus quando exclamou: Meu Senhor e meu Deus?
João 20, 24 ao 29. Não tem nada a ver com a Trindade aqui, né? Ali a palavra, quando o Tomé expressa Senhor meu, Deus meu, está atribuindo a Jesus o tetragrama divino, tá? A qual eles discordam. E gramaticalmente eles vão provar que realmente não é, gramaticalmente, só que todo o contexto bíblico, toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse diz ao contrário. É isso que eu falo, é onde a palavra se afirma ali, né? Onde ela se estabiliza. Que muito conhecimento, né, às vezes leva a pessoa ao desvio da palavra, né? Então essa é onde chegamos nesse ponto. Nem sempre é isto, né? Muitas vezes faz fundamental a gramática, mas em algumas vezes a gramática ela leva ao erro. João 28, reproduziu Tomé. Não... Vamos ler aqui o texto. Observe que o livro Raciocínio à Base de Escrituras comenta. João 28, 28, reza, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Não há objeção a referir-se a Jesus como Deus. Isto é, como Tomé tinha em mente. Afirma-se isto em vista que o conhecimento e entendimento da palavra, Deus nos dias de hoje, na Grécia Antiga e Roma, ser bem diferente do uso atual, poderá responder nesse artigo. Estaria em harmonia com a palavra citação Jesus, nos salmos em que dirige a palavra homens, poderosos, juízes, termo deuses, João, tá. Naturalmente, Cristo ocupa uma posição bem mais elevada do que tais homens. Devido à singularidade de sua posição. Perdão, gente, caiu aqui o fone. Singularidade na posição em relação a Jeová. E o de Jeová, esse nome não existe. Jesus é mencionado em João 1,18 como o Deus unigênito. Aí coloca como diminutivo. Veja também, Isaías também descreve Jesus como Deus forte, mas não como Deus todo-poderoso. Jesus é Deus todo-poderoso, tá? Tudo isso está bem em harmonia com o fato de Jesus ser descrito em João 1 como um Deus, ou divino, não é um Deus. Jesus é Deus, tá? Eu não vou entrar muito nesse contexto aqui não, mas é isso aí. O contexto ajuda a tirar disto a conclusão correta. Pouco antes da morte de Jesus, Tomé ouvir a oração de Jesus, na qual dirigia-se ao Pai como único Deus verdadeiro. Isso é fato, tá? É que eu não quero entrar nesse texto, nessa questão agora, porque eu teria que trazer outros textos para poder dar uma base concreta a isto aqui. Mas vamos seguir a partir daqui, que eu quero mostrar para vocês como a gramática leva ao erro. Após a ressurreição, Jesus ouviu a mensagem dos apóstolos, inclusive Tomé, na qual dizia, suba, sei lá, tá, para meu Deus e vosso Deus. Aqui sim, está correto, tá? Eles estão distinguindo, porque tem uns unicistas que dizem que Jesus é o Deus único, só existe Jesus. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Isso aqui é um erro grotesco, tá? Então aqui eles estão distinguindo que sim, existem duas pessoas, tá? O Pai e o Filho. O apóstolo declarou: esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Portanto, alguém concluiu a base de Tomé, exclamou: o próprio Jesus é o único Deus verdadeiro. Ou Jesus é o Deus Filho. Trinitário precisa reexaminar que o próprio Jesus disse. A conclusão claramente expressa pelo apóstolo João, versículo 31. Óbvio que Jesus não é o Pai e o Pai não é o Filho, tá? São duas pessoas distintas. Tomé ficou muito comovido em decorrência de ser da conta do fato de que Jesus Cristo realmente havia sido ressuscitado e de que estava face a face com ele. Entretanto, nada em relato indica que Tomé pensasse que Jesus era igual ao Pai. Não, o que aconteceu ali, na verdade, foi que o Tomé reconheceu Jesus como sendo Yud-Heh-Vav-Heh. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, tá? Porque desde o princípio até o final, é um único Deus que está ali, é Jesus. O Pai não esteve na Terra fazendo coisa alguma diretamente. Tudo ele fez através do Filho. Tá? Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Aleph Tav. Jesus é desde sempre o Deus forte, o Deus verdadeiro. No princípio é o verbo estava com Deus, e o verbo não era um Deus, o verbo era Deus. No princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Certo? Então Jesus está desde o princípio. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a ação.
Toda a criação foi feita através de Jesus. Né? Tudo foi feito dele, para ele e para ele. Dele, por ele e para ele. João registrou a palavra de Tomé, citará Jesus como dizendo que ele mesmo, homens, eram chamados de deuses. Quando no Velho Testamento os homens que eram atribuídos a palavra Deus, ali não aparece o tetragrama, aparece Adonai. O tetragrama é usado somente para Jesus. Tá? O anjo Yahvé, o anjo e o de Revavirê. Certamente resumindo Jesus como Cristo, o maior que qualquer homem. Jesus é maior que qualquer homem, Jesus é Deus. E no mesmíssimo capítulo, lemos a palavra Tomé, Jesus registrou a declaração, ou melhor, João registrou a declaração de Jesus de que o Pai é o Deus de Jesus. Paulo revelou que aos cristãos, primeiro, segundo, entendiam corretamente a relação existente entre Jesus e seu Pai Celestial. Quando escreve que, para nós, há realmente um só Deus e Pai, e há um só Senhor Jesus Cristo. Coríntios 1, 8, 6. Sim, só existe um Pai e um Filho. No grego usado para escrever, chamado Novo Testamento, existem 5 diferentes formas da palavra Senhor. Né? Ali a palavra onde aparece Senhor, que é Kyrios, foi a tradução errada da Septuaginta, onde foi escondido o tetragrama, porque o tetragrama aparece no Novo Testamento. Mas para o português Senhor, pronuncia a mesma forma, dependente do uso da palavra Senhor. Observe a palavra Senhor ocorre no texto grego. Kyrios é nominativo, no genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Vejamos exemplos para a palavra Deus em grego koiné, theos. Deus é amor, caso nominativo. A palavra Deus theos no genitivo. A palavra falou Deus theos no dativo. A palavra estava com Deus theon, caso acusativo. No português, a forma de Deus mantém sempre a mesma, independente de como funciona a sentença. No passo que no grego a forma e a soletração mudam. O grego clássico ou ático, existe 2 ocorrências usadas para chamada vocativo. Né? O uso dessa forma aplica-se na declaração dirigida a uma pessoa ou palavras que alguém fala em declaração dirigida diretamente para aquela pessoa. De forma vocativa, ou substantiva é usual. Né? A ocorrência do vocativo, o substantivo grego, ocorre de forma a identificar a pessoa ou coisa a que se dirige. A palavra no qual usada, né, aí vai colocar a referência ali, parar. O vocativo é um termo de oração e que corresponde a um chamamento ou invocação. Vem no latim vocare, que se dirige a vocar, chamar, veja o exemplo. Criança não verás mais como este. Estudem o teste aluno. Tá. Medicina, linguagem. No Evangelho de João, a ressurreição de Jesus Cristo declara diretamente Cristo, a palavra Senhor, Kyrie, falada diretamente a Jesus. João usa sempre o vocativo em João 20 e 28. Não é Kyrie, mas Kyrios, nominativo, que é usado como indicado enquanto Tomé é falado com Jesus. Ele não está falando sobre Jesus, da mesma forma como um filho diz a seu pai: meu Deus, olha isso, pai. O filho não está chamando o pai de Deus, apenas uma exclamação. O que eles querem dizer aqui, quando Tomé fala ali, Deus meu, Deus meu, né, Senhor meu, Deus meu, é só uma exclamação que está referindo diretamente ao pai, não a Jesus. Muitos eruditos apoiam essa tese de que a declaração de Tomé foi de uma forma exclamativa, que eu acabei de dizer para vocês. Então eles querem tirar a divindade de Jesus e atribuir essa exclamação como se fosse sendo para o Pai. Certo? Vamos ver algo aqui que nos interessa aqui. Deixa eu buscar aqui, não é React aqui. Prestem atenção nesse vídeo aqui, que é extremamente interessante e vai nos revelar algo muito importante. Os tradutores da Septuaginta removeram o nome de Deus e o substituíram por Kyrios, e que os escritores do Novo Testamento seguiram este padrão. Mas em 1944, essa crença foi provada errada, após serem publicados papiros da Septuaginta sob o nome Fuad 266.
Nesse fragmento E o que chama a atenção é que esse papiro foi descoberto através dos estudos dos próprios testemunhos de Jeová. da Septuaginta, nós encontramos o nome de Deus, Yod-He, Vav-He, em caracteres aramaicos. Later, the Dead Sea Scrolls were found, and here Mais tarde foram encontrados os rolos do Mar Morto, e os fragmentos da Septuaginta foram achados também. E aqui nós temos o nome, em caracteres hebraicos antigos, em meio ao texto grego. Dessa forma, o erudito Rul Faruli conclui o seguinte: So, as a matter of fact, Então é um fato que todos os fragmentos da Septuaginta, até o ano 50 da nossa Era Comum, contêm o nome de Deus, God's name seja em escrita aramaica, escrita hebraica antiga, ou conforme a transcrição grega, Yao. Assim, o argumento de que os escritores do Novo Testamento Observe que o grego, o Yao, é uma transcrição, tá? Não é o nome correto como vem do hebraico e do aramaico. Ou seja, o Yao é só uma abreviação ali numa transcrição do grego, tá? Então essa palavra, Yao, não existe Yao. É Yod-He, Vav-He. O Yao é o diminutivo, tá? Numa transcrição grega. usavam Kyrios, porque os tradutores da Septuaginta faziam assim, está errado. God's name Então, aonde aparece Kyrios ali, que é o caso de João, onde aparece para Jesus, está determinando que Jesus é o Yod-He, Vav-He. Aqui, gente, é onde eu queria chegar, tá? Usando IA para ficar até mais fácil, para não ter que ficar digitando, fazendo um monte de... Né, escrevendo ali, digitando, para simplificar aqui o nosso estudo. No Novo Testamento, o nome Yod-He, Vav-He não é Jeová nem Javé, Yod-He, Vav-He, tá? Não aparece diretamente, mas frequentemente associado a Jesus Cristo. É associado sim a Jesus, tá? Jesus recebe o tetragrama divino desde o Antigo Testamento. Vou provar para vocês nos textos. O nome Yod-He, Vav-He é o nome pessoal de Deus no Antigo Testamento e substituído como Senhor Kyrios no grego, como falei para vocês. Foi substituído na Septuaginta, quando fez a tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Eles substituíram, né, o tetragrama por Kyrios. E no Novo Testamento, entretanto, muitos estudiosos da Igreja Cristã interpretam que Jesus é manifestação de Yod-He, Vav-He do Antigo Testamento. É óbvio que isso é porque os próprios textos nos dizem isso. Especificamente através da passagem onde Jesus se identifica como eu sou, em João 8,58. Jesus diz, eu sou. Antes de Abraão existisse, eu sou. Essa referência direta à revelação de Yod-He, Vav-He de Êxodo 3,14. E de 3,2 também, tá? O de 2,3, que é onde diz assim, e o anjo do Senhor, ou melhor, o anjo e o Yod-He, Vav-He, porque o do Senhor ali, o do não existe, tá? Ali tá Malar e Yod-He, Vav-He. Ou seja, anjo e Yahvé, tá? Representante Yahvé. A substituição por Kyrios no Novo Testamento, escrito em grego, tetragrama, né, é frequentemente substituído por Kyrios, que significa Senhor. Esta prática comum da Septuaginta, traduz a grega do Antigo Testamento, foi adotada pelos escritores do Novo Testamento. A indicação de que Jesus com o tetragrama, muitos cristãos interpretam que Jesus se identifica com o tetragrama através da passagem onde ele usa a expressão eu sou, né, ego emi, que ecoa a declaração de Deus no Êxodo 3,14. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. E já existem vídeos, eu falei sobre isso para vocês, coloquei até um professor do hebraico falando, né, que o eu serei o que serei, está no futuro. Exemplo da associação, além da declaração eu sou, Jesus também é associado ao tetragrama na passagem onde ele realiza as ações substituídas, né, Deus do Antigo Testamento, como a criação. Ele não substitui não, foi ele, o Pai criando através dele. João 1,3, o perdão de pecados, Marcos 5, 2, do 5 a 12, o julgamento final em Mateus 25, 31 a 46. A tradição judaica respeita o Senhor. Já desde o Velho Testamento já evitavam falar o tetragrama, né? E substituindo também por Senhor, Adonai, né, no caso, Hashem, o nome. E no Novo Testamento a prática continua com a substituição por Kyrios. Aí vai estar continuando falando aqui, mas eu quero partir para cá. Então disse, ai de mim,
pois estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito em meio a homens de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, olha a substituição aqui, tá? Dizia, a quem enviarei? Né? Então disse, eis-me aqui, envia-me, é importante aqui. Então, como com a brasa, seus lábios, a iniquidade foi tirada, expiado seu pecado. Depois disso, ouvi a palavra do Senhor que dizia, a quem enviarei? Né? Ele disse, eis-me aqui. Então disse, vai a este povo e ouve de fato. Ouvis de fato e não entendeis. Vedes da verdade, mas não percebereis. Engorda o teu coração deste povo, fazer pesados seus ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não vejam com seus olhos e não ouçam com seus ouvidos, nem entenda o seu coração, nem se converta e seja curado. Tá? João 14, do 40 ao 50. Cegou os seus olhos, endureceu seu coração, para que não vejam com os seus olhos, nem entendam com seu coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso, porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não eram todos judeus, tá? Aí crençam um ódio tremendo contra os judeus. Presta atenção, que o problema aqui foram alguns chamados fariseus, tá? Porque a grande parte dos judeus o criam. Não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, não vê somente a mim, mas aquele que me enviou. Eu vi o mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha nas trevas. Se alguém ouve minhas palavras e não obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu profere condenará nos últimos dias. Pois não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que os seus mandamentos é vida eterna, portanto, o que digo é exatamente o que meu Pai me mandou dizer. Vamos aqui. Ô, gente, como é ruim não ter um computador, tá? Atos 7. Vendo matar. Aqui, ó, para confirmar aquela palavra que eu falei para vocês de Êxodo 3:2, onde o Jesus apareceu a Moisés ali, o anjo Yahvé. E essas palavras foram de Moisés. Esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e contemplando 40 anos, apareceu-lhe o anjo Yahvé, né, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, em meio à sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou. A visão aproximando-se para observar, e foi-lhe dirigida a palavra do Senhor. Né? Aqui é o tetragrama, tá? Quírios. Dizendo, eu sou Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, todo trêmulo, não ousava ali de olhar. E disse-lhe, Senhor, tira as sandálias para o lugar santo, você já conhece a palavra, aqui vamos para a próxima aqui, tá? Êxodo 23, 20 ao 33. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve a um lugar onde tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, não provoqueis a sua ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. O anjo Yahvé. 1 Coríntios 10, 4 ao 6. E beberam da mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles, como uma rocha espiritual. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou das maiorias deles. Você entendeu que Cristo estava lá? Para confirmar? Isso aqui acaba com muita falácia aí de filho de Satanás, que diz que o Deus Velho Testamento é o diabo. Cristo estava lá, afirmado aqui por Paulo em Atos dos Apóstolos, tá? Aqui, ó. O nome divino no Novo Testamento hebraico, desde o nome pessoal, tetragrama, como nomes semíticos, em geral, ele pretendia refletir o caráter do portador. O tetragrama está relacionado na raiz. O tetragrama divino significa eu sou na Bíblia, dá para confirmar o eu sou. Considerado o próprio Deus, eu sou o que sou. Designação específica de Deus em Êxodo, tarará. Neste maior tesouro conheceis eu sou na Bíblia através... Quem é eu de Revaver vai explicar o tetragramaton, o nome sagrado do Senhor, a origem de onde vem, tá? Disse Moisés, eu sou o que eu sou, na verdade eu serei o que serei.
Olha a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, tá? O tetragrama, o Criador do Universo. Gênesis 1:1, 2 ao 4, Jó, Isaías e por aí segue. João 1:3 e João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram por eles. Colossenses 1:16 também. Deus adorado e reverenciado, Gênesis 4:26, João 1:18, 20, 28 e Lucas. Deus que escolhe e chama, Gênesis e Marcos. Deus, aliança, Gênesis e Mateus. Deus que faz os milagres, Êxodo, Lucas e João. Deus da verdade, caminho justo, Deuteronômio e João. Deus da salvação, Isaías e Salmos, Tessalonicenses e Judas. Deus presente, Deuteronômio, Mateus e João. Deus que ama incondicionalmente, Êxodo, Isaías e Salmos, João e João. Certo? Aqui, deixa eu ver se a gente já chega Tá. O versículo onde Jesus diz eu sou é encontrado em João 8:58, onde ele declara em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Concluindo essa fase, tá? Vamos passar para o próximo aqui. Eu quero trazer para vocês um outro estudo que é bem interessante. Jesus, o tetragrama divino. Na crucificação faz uma grande revelação para nós, o Jesus soberano, né? Faz com que todas as coisas contidas em seu sacrifício ficassem evidenciadas nele. As inscrições colocadas sobre sua cabeça em 3 idiomas fazem profundas revelações. O tal do INRI, né? É um acrônimo de Jesus Nazareno Rex Iudório. No latim, Jesus Reis Nazarenos. Ou no hebraico, Yeshua Natsiri Vaemeler Ayudi. Em Evangelho, João Pilatos foi dirigir no textos ao latim grego, hebraico, né, que acabei de repetir para vocês aqui. Sem saber, Pilatos escreveu a majestade divina de Jesus. Cada palavra em vermelho aqui evidencia o tetragrama. Observem aqui que interessante. Tá? Yeshua Natsiri Vaemeler Ayudi. Jesus Nazareno, rei dos judeus. O Yud significa mão. O Re, veja ou olhe. O Vav, videira ou gancho ou prego. O Rei, veja e olhe. Resumindo, olhe para a mão, veja e olhe para as mãos, né? A videira, o gancho, o prego, o furo. Veja e olhe. Isso causou uma grande revolta entre os judeus, porque eles nunca aceitaram Jesus. Esses judeus são aqueles que eu falei, que foi dito antes, né? Não todos os judeus, mas em específico aquela classe que se dizia sacerdote. Os fariseus malignos. O Messias de Deus, na transcrição, temos o tetragrama divino. A frase eu serei, em hebraico, não existe o verbo ser no presente. O nome dividido do anjo do Senhor revelou pela primeira vez em Moisés, a sarça. Êxodo 3:2. Erie, Ashe, Erie. Né? Eu serei o que serei. Êxodo 3:14. Esse nome tem algum significado na mesma raiz, Hayá, né? Significa ser, tornar-se, vir a existir, acontecer. Jesus foi sutil ao ponto de não referir-se especificamente a si mesmo como o Deus que aparece a Moisés. Em vez disso, ele utilizou o nome que aponta para o tetragrama sagrado. O pronúncio original é formado por 4 consoantes. Significa ele foi, ele será, o eu sou. Porque no presente ele é. Os fariseus entenderam a referência, mas quem não conhece hebraico pode não conseguir compreender isso aqui. Não consegue observar o quão grande revelação estava ali. Quer saber quem é o seu Deus? Olhe para as mãos, veja as feridas. O tetragrama sempre apontou para Jesus. É isso que vocês precisam entender. Tomé em João 20, 19 e 31, o nome sagrado, o tetragrama, é uma referência a Yeshua, Jesus. Ele é o Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento. João 1,18 e João 14, 7 ou 9. Está aqui a referência, né? Foi visto para Uzias. Disse depois os outros discípulos a Tomé: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir os seus cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. João 20, 25. Disse-lhe, pois, a Tomé, isso é Jesus falando: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aquilo que acabei de falar aqui, ó, no tetragrama. Lembra? Olha que coisa importante a revelação aqui. Yud, mão. Re, veja, olhe. Vav, videira, gancho ou prego.
Rei, veja ou olhe. É o que Jesus está falando aqui, ó. Vê minhas mãos? Chega, põe a tua mão aqui do meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tá? Kyrios, Senhor. E esse tetagrama está em nosso DNA também. Já tem estudos falando sobre isso, tá? E no estudo genético já foi achado essa referência do nome de sagrado em nosso DNA. Voltando aqui. Para que foi dito tudo isso? Para mostrar que, como muitas vezes a gramática leva a pessoa ao erro. E tudo isso para evidenciar algo muito importante para nós aqui. Ó. Muitos falam que não há importância da igreja nos dias de hoje, a eclesia. Só o naos, os templos, né? A frase Jesus vem buscar a sua igreja refere-se à crença cristã de segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele se voltará à terra, para levar os seus fiéis aos céus. O evento acontecido do arrebatamento, essa crença é baseada nas passagens do Bíblico, está Tessalonicenses 4, 13 ao 18 e Mateus 24, 30 ao 31. Vamos seguir aqui. O tabernáculo foi uma estrutura móvel de adoração constituída pelos israelitas no deserto, de acordo com a instrução recebida por Moisés no Monte Sinai, do próprio Deus. Aí você vai, onde eu quero chegar aqui? Para que você compreenda de uma vez por todas. Sendo Jesus o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou do Primeiro Testamento e do Segundo Testamento, foi ele que decretou a construção do tabernáculo, a construção do templo e a construção da igreja. Conseguiu compreender aqui quão importante é isto? Vamos à frente. De acordo com as instruções recebidas no Monte Sinai, era um santuário portátil que representava a presença de Deus no meio do povo, tá? Onde eles realizavam sacrifícios rituais de purificação e adoração. Vamos seguir aqui. A construção do templo refere-se ao Templo de Salomão como Jerusalém. Foi um evento significativo da história bíblica, marcando o ponto central de adoração e a identidade para o povo de Israel. O projeto realizado por Davi foi executado por Salomão. Jesus disse a Davi, porque ele tinha mão de sangue, era um homem de guerra: Vós não irei construir meu templo, mas sim Salomão, teu filho. Salomão era um homem que Deus abençoou com grande sabedoria, todavia se entregou às paixões e adorando os deuses de suas mulheres. Por isso foi necessário que o templo fosse derribado, porque estava contaminado com adoração e paganismo. Mas foi reconstruído em Jesus. Povo de Israel. O projeto realizado por Davi, executado por Salomão, envolveu preparativos extensos, incluindo coleta de materiais, seleção de extensões de artesãos. A construção durou 7 anos e resultou num edifício grandioso, adornado com ouro, detalhes elaborados, destinado a obrigar a Arca da Aliança a ser morada de Deus, do povo de Deus. Ou seja, a Arca da Aliança foi recolhida e não sendo necessário mais aquele templo físico ali para que fosse recebido o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus passou a ser a nosso corpo físico. Todavia a igreja ela continua, a eclesia ela continua. Eu vou mostrar para vocês aqui. No tempo de Jesus, a igreja referia-se à comunidade de seus seguidores, um grupo que se reunia para aprender, adorar e compartilhar sua fé, que esta é a função da igreja, tá? Da eclesia. Essa igreja primitiva era diferente das organizações religiosas estabelecidas na época como o judaísmo, que tinha características distintas, para mostrar um ponto de diferença, certo? A igreja no tempo dos apóstolos, também conhecida como igreja primitiva, referia-se ao período iniciado no cristianismo, desde do Monte da Ressurreição de Cristo até aproximar-se ao final do século I, com o início do século II. Este período caracterizado pela pregação do evangelho pelos apóstolos, o crescimento da comunidade cristã e a organização da igreja primitiva. O Apocalipse, a igreja, é um tema central, tá? Observe que a igreja ela vem desde o Primeiro Testamento, com o tabernáculo. Ainda no Primeiro Testamento vem a construção do templo físico de Salomão. Passa pela reforma no Novo Testamento, onde o primeiro foi destruído para que houvesse a criação do templo de Jesus, em seu nome, o recebimento do Espírito Santo e a mudança de adoração. Não era necessário mais que você estivesse lá para adorar como os judeus adoravam, porque aqui passou-se do judaísmo para o cristianismo. Por isso foi necessária essa mudança, né? Desta forma, o que aconteceu?
Foi derribado o primeiro templo, onde era o judaísmo. Foi levantado no novo templo, a base no cristianismo, a igreja primitiva, em Jesus. E essa igreja ela passa pelo todo o Novo Testamento e vai culminar em Apocalipse, que é o que está sendo dito aqui. É um tema central, as 7 igrejas, especificadas na região da Ásia Menor, recebendo cartas de Jesus, cada uma das suas características e mensagens distintas. Essas igrejas, embora históricas, também são vistas como representação de diferentes tipos de igrejas e crentes ao longo da história. Ou seja, Jesus está o tempo todo fazendo referência à sua igreja. Tá? Jesus veio buscar a sua igreja. O termo desigrejado é um termo que se consta em dicionário, tá? Aqui, ó, dicionário informal, Infopédia, né? O desigrejado é o indivíduo que, apesar de crente, não está vinculado a nenhuma igreja ou comunidade religiosa. Essa é a palavra desigrejado. Só que o problema é que a questão dos desigrejados tem surgido uma questão ainda maior. Muita gente que se absteve da fé, muita gente que deixou de ser cristão, muita gente que adotou uma forma vazia de viver, onde não sabe para onde está indo, qualquer pessoa que lhe diga qualquer frase lhe parece verdadeira, certo? Demonstram-se parecer que são conhecedores da palavra, mas vivem seguindo a bode. Tá? A apostasia chegou, é isso que vocês precisam entender. Ela vem sob a forma de desigrejado. Entendam que há uma diferença, que eu falei no vídeo anterior, há uma diferença entre a igreja primitiva e o protestantismo. O protestantismo surgiu com Martim Lutero em 1517. Lembra que eu falei para vocês que estavam com a dúvida de 1517? Tá, 1517. Foi essa a minha dúvida aqui. Quando o tempo durou, deixa eu ver aqui. Primitiva, tá. A igreja primitiva, também conhecida como cristianismo primitivo, abrange o período desde a morte de Jesus Cristo, né, do século IV, aproximadamente entre os anos 33 d.C. e 325. Onde começou a perseguição, né, onde qualquer pessoa, você sabe de quem eu estou falando, que qualquer pessoa que professasse uma fé diferente era chamado de bruxo, as inquisições e a caça às bruxas. Né? Aí surgiu uma suposta igreja ali, que tem o nome, vocês sabem qual que é. E depois dessa suposta igreja nascer, veio o protestantismo, que divergia dessas crenças aí. Né? Este período é marcado pela formação da consolidação da primeira comunidade cristã e propagação do evangelho e definição da sua doutrina. Tá? Vamos lá. Abraão pagou o dízimo. Aí nós vamos chegar aqui onde nos interessa. Sim, Abraão pagou o dízimo. Gênesis 14 ao 20. Abraão pagou o dízimo ao Melquisedeque após uma vitória militar. Né? Encontrou-se Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou, e em resposta Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia conquistado. Tudo, não é comida não. Tá? Esse negócio de só comida, alimento, era para o dízimo levítico, o sacerdócio levítico. Só que nós não seguimos o sacerdócio levítico, nós seguimos o sacerdócio cristão, que, dito em Hebreus, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Tá bom? Vamos aqui. Deixa-me achar o versículo. Bendito é o Deus de Israel, que entregou os inimigos em minhas mãos, e deu-lhe o dízimo. O dízimo aqui é a palavra macé. O dicionário Strong. Dízimo, décima parte, dízimo, pagamento de uma décima parte, certo? Mas não é só isso. Essa palavra macer significa enriquecer, né? Tornar alguém rico, riqueza, abundância, cobrar dízima, dizimar, pagar dízima. Vocês estão entendendo que é muito mais do que alguns estão dizendo para vocês? Só para poder dar um pouquinho de gostinho às pessoas que falam um monte de asneiras por aí, que não fazem ideia do que estão dizendo. Tá? Aí vê as pessoas ali naquele mover no meio das igrejas, aí faz também uma comparação com a macumba. Observe o que está no texto aqui. Da dança de Miriam das mulheres. Vocês precisam entender essa questão. Tudo que hoje se faz na macumba, que dizem ali que há aparece ali, sabe? É uma cópia, porque
O Satanás ele copia tudo que é de Deus. Nós sabemos isso pela própria palavra. Então, mas, ao invés de ele fazer a comparação correta, que é o quê? Satanás está copiando as igrejas, não, eles dizem que a igreja está copiando a Satanás. Isso é muito perigoso. A dança de Miriam das mulheres. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim em mãos e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris com danças. Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e se lançou ao mar cavalos como seus cavaleiros. Olha que importante aqui. Até a Aya vai responder para vocês. Miriam cantou e dançou em Espírito Santo? Sim. Em Êxodo 15, 20 ao 21, a profetisa Miriam e Arão liberou as mulheres em um cântico de danças, a celebração após a travessia do Mar Vermelho, e tomou o tamborim. Vocês conseguem compreender que até a própria Iá, ela veio desmentindo tudo que essas criaturas dizem para nós? Isso aqui já foi visto. Deixe-me ver se ficou faltando alguma coisa. Não, acredito que não. Bom, em suma, pessoal, o que vocês precisam entender é que se essas pessoas que estão seguindo esses bodes são tão instruídas na palavra, por que nos seus comentários estão cheios de dúvida? Faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo, fala sobre isso, agora você abre meus olhos. A partir do momento que você abre mão daquilo que Deus deixou para você, você abre mão também dos tesouros que Deus deixou para vocês. Deus reservou para cada um. A igreja foi constituída em Cristo. Vós sois o templo. Uma coisa não substitui outra, e uma coisa não é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Igreja é ajuntamento, para deliberar, adorar a Deus. Templo, vosso corpo, onde habita o Espírito. E onde você estiver, ali estará o Espírito de Deus. E ali estará a presença de Deus. Então Deus habita lá no templo feito por mão de homem. Se você estiver lá e o Espírito Santo estiver em você, Deus está ali. Capite? Não quero ser melhor que ninguém. Mas o engano está muito forte sobre a terra. Eu espero que tenha sido conseguido ser claro. Porque, como eu falo, como eu estou sem computador, para mim chegar está difícil. Muitas vezes eu perco ali uma coisa da outra, porque para achar uma coisinha nesse texto, nessa tela minúscula é ruim. Não dá para separar como eu gostaria de separar no computador, que ficaria muito mais claro e mais fácil de entender, ficar mais inteligível, de melhor forma de compreensão. Tá bom, pessoal? Mas eu fiz com coração, com amor, foi o melhor que eu pude fazer com o que eu tenho. Tá? Então peço que vocês atentem para a verdade. Se esses homens estão com a verdade de Deus, então Deus está mentindo. Porque ele deixou muito claro em sua palavra. E vem lá desde o Primeiro Testamento, passou-se pelo Novo Testamento e vai até o final no Novo Testamento. É da certo que vocês consigam compreender isso aí. Eclesia e naos são diferentes até na palavra e na pronúncia. Tá? Eclesia, ajuntamento dos servos de Deus, chamados para fora de seus lares, para um local público, para adorar, deliberar e falar sobre a palavra de Deus. Naos, templo em si mesmo, vós sois templo do Espírito. Então, se a igreja é verdadeira, ela está cheia de pessoas, cheia do Espírito Santo, ali Deus habita. Então sim, Deus habita em templos feitos por mão de homens, não contradizendo a palavra. Porque quando a palavra diz ali, Deus não habita em templos construídos por mão de homens, porque aquele templo já não compreendia a palavra de Deus. Não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Então ali Deus não habitava. Mas se vós fosse feito o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo habita em vós, onde vós estiver ali o Santo Espírito de Deus estará. Então Deus estará habitando ali com todos vós. Tá? Porque não é apenas um, mas onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então a eclesia, a partir do momento que está cheia, repleta de servos de Deus, de cristãos verdadeiros, cheios do Espírito Santo, ali Deus está habitando com eles. Essa é a diferença. Certo? Agora onde está esse templo sujo, onde não tem crente com o Espírito Santo, Deus não habita ali, Deus não está ali. Então, há necessidade de diferenciar o templo verdadeiro, da igreja verdadeira, da igreja falsa. É necessário. Mas é necessário também distinguir as ovelhas dos bodes. E na internet está cheio de bode nos dias de hoje. Tá? Lá no Telegram eu vou colocar uma questão sobre também quem acredita no... Falei para vocês, se vocês não estiverem preparados para fazer teologia, não faça, porque eles vão pegar muito na parte histórica. O que isso quer dizer? Se vocês acreditam em datação, e acreditam em tudo que o homem diz, você vai chegar a esmorecer na fé.
Tá? Eu vou jogar no Telegram lá sobre a questão sobre datação, certo? O homem mente demais, nem tudo que eles dizem para nós é da forma que eles dizem. Então, se você não estiver preparado e você estiver pegando só na parte histórica e você acreditar só no que o homem diz, a fé para você já não terá valor, porque eles vão distorcer, vão esconder, vão mentir, certo? Agora, se você tem fé e quiser somar a história a isso, você vai saber distinguir uma coisa da outra. É por isso que muitas pessoas, quando vão debater, por exemplo, com a Fábio Sabino, tem uma dificuldade. Porque o que ele fala? Logo que ele começa a falar, eu não trabalho com fé, eu trabalho com história. E qual seria a resposta do cristão? Eu não trabalho com história, eu trabalho com fé. E soma a minha fé à história. E aí eu vou buscar a verdade histórica. Certo? Não abraçando tudo que a história diz. Porque muita coisa já foi provado que é mentira. Não foi daquela forma que aconteceu. Né? Temos historiadores fantásticos aí. E temos também arqueólogos fantásticos já mostrando que aquilo que foi contado pra gente não aconteceu daquela forma a qual contaram. Tá bom? Então fique com Deus essa palavra de hoje, cumprindo aquilo que eu havia prometido por vocês, matando 2 coelhos com o cajadada só. Eu espero ter me feito claro, entendível, né? Não sei nem se essa palavra existe, tá bom? Até o próximo vídeo, fique com Deus. E atentos aos bodes, porque eles não têm amor à sua alma, nem a deles que dirá de vocês. Porque eles não têm medo de ir pro inferno, mas também não se importam em levar a sua alma para lá, porque eles acham que vão receber alguma coisa de Satanás, tá bom? Um domínio, eu acho que esse reino aqui permanecerá, eles vão dominar aqui sobre aqueles que ficarem. Mas nosso reino é nessa terra, nos céus com o nosso Pai. Amém? Fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, 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 tchau.